E para sua apresentação, o pré-candidato Rodrigo Pacheco, do DEM. Muito bom dia a todos vocês, homens, mulheres de bem que fazem de Minas Gerais esse grande estado da federação. Eu gostaria de fazer uma saudação também, pedindo desculpas por deixá-los de costa, a todos os pré-candidatos, e enaltecê-lo, como João Batista disse, enaltecê-los pela coragem que também é minha de fazer esse enfrentamento no momento da crise mais aguda que nós enfrentamos. Cumprimentar de maneira muito carinhosa e muito efusiva o nosso presidente Gilvan Lacerda, e quando ontem fiz uso da palavra, disse que ele é quase um inconfidente de Minas Gerais hoje, pela luta que faz contra o poder, contra o governo, que não respeita Minas Gerais, mas felizmente nós temos num homem de coragem a nossa representação para ir à luta na defesa dos municípios. Cumprimentar de maneira muito especial os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, agentes políticos no momento difícil da política mineira e da política nacional. Quero dizer que está aqui um homem de 41 anos de idade, pai de uma menina que vai fazer 11 anos de idade daqui 2 dias, que veio do interior, de uma cidade chamada Passos, onde eu fui criado. Me mudei para Belo Horizonte aos 15 anos de idade para estudar, como muitos fizeram, de ir para a capital ou para uma cidade maior, poder fazer a faculdade. Estudei na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, me formei em Direito na PUC Minas, uma faculdade que contribuiu muito para a minha formação de valores e de caráter. Me constituí advogado, uma profissão que eu orgulho em tê-la, e a representei muito bem no tempo que estive só exercendo a profissão de advogado. Militei durante muitos anos na gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, e minha saudação a todos os advogados que aqui estão, e representei nas mais diversas instâncias a nossa OAB. E em 2014 me lancei a um grande desafio, sem patrimônio político algum, para me ingressar na vida pública como deputado federal. Neste meu primeiro mandato de deputado federal, tenho muito orgulho de dizer que representei da melhor forma possível aqueles que confiaram em mim, nos mais diversos municípios onde fui votado. E agora nos lançamos a um grande desafio, talvez o maior da minha vida. E o que me motiva, quando me perguntam o que me motiva a ser candidato a governador do estado de Minas Gerais, o principal estado da federação, em tradições, em valores, no ideal de liberdade, é algo que nos une a todos nós, que é o amor por Minas Gerais. E quem tem amor por Minas Gerais tem responsabilidade com o nosso estado. Eu nunca fugi às minhas responsabilidades, na vida privada, na vida pública, e não será agora que, tendo o apoio de uma série de pessoas, do meu partido, de inúmeros prefeitos, da sociedade civil, eu não vou me furtar ao direito de apresentar a Minas Gerais uma alternativa política que resgate os valores mais caros da nossa tradição, da nossa cultura, do nosso ideal libertário de Minas Gerais. É por isso que vamos lançar bandeiras de desenvolvimento econômico, sem o que não se faz desenvolvimento social e desenvolvimento humano, de crescimento de Minas Gerais, de ter menos gasto com o governo para gastar mais com as pessoas, de restabelecer que o melhor programa social que existe numa nação é gerar emprego, é gerar oportunidade de trabalho para as pessoas. Basta de assistencialismo barato, que cria uma casta de pessoas que ficam dependentes do Estado para serem manipuladas no processo político. Vamos fazer um Estado moderno, com tecnologia, com inovação. Não é nem direita política, nem esquerda política, nós vamos olhar Minas Gerais para frente, meus amigos. E vocês têm que ser parte integrante disso, desse momento de renovação. Vocês prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, tem que ser parte integrante do processo de renovação da política de Minas Gerais. E o governador que lá estiver não fará como este governador faz hoje, terá que respeitar cada um de vocês como parte integrante desse processo de grande solução para os problemas de Minas Gerais. Governança pública, transparência, adequação legal,
respeito das instituições para com os prefeitos, limite sim ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e ao Governo do Estado em relação aos municípios, que são os principais entes federados da nossa nação, porque são onde as pessoas vivem e moram. Por isso eu os conclamo, independente de partido, independente de frente ideológica, vamos nos unir. O Brasil precisa de união, não é mais fla-flu, não é mais polarização, e vamos olhar Minas para frente. Muito obrigado. A próxima pergunta será direcionada ao pré-candidato Rodrigo Pacheco, do DEM. Pergunta de número 14. Cujo objetivo possibilita aos catadores um direito adquirido, e é um direito adquirido. De que forma você pretende manter a regularização destes pagamentos junto às associações e promover a adesão de novos associados? Eu agradeço muito a pergunta. Quando se fala desses programas sociais todos, o desenvolvimento, como acontece com uma série de programas sociais do governo, a Bolsa Reciclagem foi instituída em 2011 e visa complementar a renda dos catadores de papéis e das associações e das cooperativas destinadas a esse fim, e que precisa naturalmente ser mantido, mas mantido com critérios, obviamente buscando saber se está funcionando e se não há pessoas penduradas na saia do Estado sem a contraprestação do trabalho. E, obviamente, e sistematicamente buscar isso, permitir que todos esses segmentos de produção fundamentais para o desenvolvimento, para a sustentabilidade, para o meio ambiente, eles precisam ser autossustentáveis, eles precisam ser economicamente viáveis, e o Estado tem que ser um facilitador disso. Eu tenho absoluta convicção que sejam os catadores de papéis, seja qualquer outro segmento econômico que tiver condições dignas de trabalhar e de ter a lucratividade necessária a partir do desenvolvimento da sua própria atividade, ele dependerá menos do Estado. Então, deixo bem claro, nós não extinguiremos nenhum programa social dessa natureza, mas buscaremos sempre criar um ambiente favorável, que eles em algum momento deixem de existir, para que as pessoas possam se sustentar a partir da iniciativa do seu próprio trabalho, sem a dependência exclusiva do poder do Estado, que não tolera e não aguenta mais o assistencialismo tradicional. Esta é a nossa mensagem. Obrigado. Próxima pergunta será direcionada ao pré-candidato Rodrigo Pacheco, do DEM. Pergunta de número 7. O pré-candidato tem 3 minutos para a resposta. Pergunta é: como será tratado no seu governo o cumprimento das deliberações acordadas na Comissão Intergestores Bipartite? Essa pergunta remete a uma das questões mais preocupantes, não só do Estado, dos municípios, mas da vida das pessoas, que é a saúde. Somente quando a saúde falta que nós entendemos o quanto ela é importante, o quanto é difícil não se ter acesso à saúde, seja um medicamento, seja um atendimento médico, a tempo e modo. Então, saúde, gente, é coisa séria. E saúde é uma coisa tão séria que, vamos ser honestos, nós todos aqui, não dá para prometer absolutamente nada, a não ser o compromisso de fazer funcionar os equipamentos que o Estado dispõe na área de saúde e que hoje, infelizmente, não funcionam a contento por conta da omissão do governo do Estado. Então, saúde é fazer funcionar os equipamentos públicos que nós dispomos, fazer com que a filantropia esteja juntamente com o Estado nas soluções na área de saúde, e não acontecer como está acontecendo hoje. Eu tenho visitado diversas santas casas que não recebem os recursos provenientes do Estado. E em relação a essa pergunta especificamente, há instâncias de pactuação na área de saúde com o Sistema Único de Saúde, que vão desde o Conselho Municipal de Saúde até as comissões e os conselhos de índole nacional. Mas aí, em relação às comissões de intergestores bipartite, é fundamental se entender, e o governante tem que entender isso, que alguém entende mais de saúde do que ele, e que aquelas pessoas que ali estão vivem da saúde no dia a dia, e que elas serão capazes de encontrar essas soluções.
Por isso, as deliberações dessas comissões, as deliberações do Conselho, que são tomadas por consenso, não é por maioria, portanto não há divergência, elas precisam ser cumpridas. O secretário de Estado da Saúde, o governador do Estado, tem a obrigação de ouvir quem entende da área de saúde e que busca soluções para os problemas de saúde do nosso Estado. E secretário de Estado que não participar das reuniões dos conselhos, que não mandar representantes nessas comissões, tem que ser demitido, porque não tem respeito com as pessoas que estão buscando soluções para o Estado. Portanto, estas deliberações, tanto da Comissão Intergestores Bipartite, quanto no nível municipal, dos Conselhos Municipais de Saúde, elas precisam ser aplicadas, elas precisam ser obedecidas, mas convenhamos, não adianta nós cumprirmos aqui ou prometermos algo que não vamos fazer. Vamos fazer funcionar a saúde com o recurso que nós temos. E aqui um compromisso de buscarmos o quanto mais no Estado, o cumprimento da obrigação do Estado de destinar 12% da sua receita corrente líquida para investimento na saúde, sem subterfúgios, sem utilização de outros mecanismos que não sejam essenciais da saúde. Então o Estado tem que cumprir os seus compromissos, os municípios cumpram os seus compromissos e nós vamos ter seguramente uma saúde mais eficiente do que nós temos hoje. Pergunta de número 19. O pré-candidato tem também 3 minutos para a resposta. Vamos projetar então a pergunta de número 19. Pergunta é: cooperação federativa, o artigo 23, parágrafo 1º, regime de colaboração, o artigo 211. São 2 mecanismos constitucionais que precisam ser regulamentados, pois enfrentamos inúmeros desafios com a fragmentação das ações, as injunções e as dificuldades no investimento da educação. Qual é a sua proposta sobre a regulamentação destes mecanismos? Eu agradeço a pergunta e confesso a vocês que gostaria muito de ter sido sorteado com as perguntas referentes ao descaso do Estado para com os municípios no não repasse dos recursos pertencentes ao município. Queria muito dar essa mensagem. Como queria também ser indagado sobre a participação feminina, a qual foi indagado o nosso querido senador Antônio Augusto Anastasia, mas fiel ao regramento do debate e, obviamente, o candidato tem que estar preparado para responder todas as perguntas e com um plano de governo que dê as respostas, as soluções. Vamos a esses conceitos de cooperação federativa e regime de colaboração previstos na Constituição Federal, que buscam, no final das contas, uma unificação de diretrizes da educação no nosso país. Evidentemente que todos reconhecem que educação, se saúde é algo imediato e que precisa ser tratado com prioridade, educação é algo de solução de médio e longo prazo, para que tenhamos mais segurança, menos impacto na saúde, que tenhamos a consciência de pessoas que sejam capazes de eleger representantes adequados para o Estado e para o país. Então, a educação é fundamental e haverá de ser prioridade sempre. A regulamentação desses conceitos, desses institutos constitucionais, são fundamentais, é fundamental, como é fundamental o Plano Estadual da Educação, em consonância com o Plano Nacional da Educação do ano de 2014, para que tenhamos uma educação no município de Pouso Alegre, do prefeito Rafael Simões, com a mesma qualidade da educação de um município como Itaúbi, lá no Vale do Jequitinhonha. Então, dentro dessas diversidades de Minas Gerais, temos uma educação que seja unificada em termos de qualidade e que haja cooperação entre os entes federados. Por exemplo, ficando a cargo dos municípios as instalações físicas das escolas e a cargo do Estado a alocação dos profissionais da educação. É esse o conceito de uma soma de esforços mesmo, a única solução que nós temos para o embate da crise e para o rompimento dela, que é justamente a união dos entes federados em torno de objetivo comum, de termos uma educação, seja qual for, em qual nível, de melhor qualidade no nosso país. Esse é um caminho muito importante e que eu queria lançar aqui 2 conceitos importantes que eu tenho para mim que constarão no nosso plano de governo. O primeiro deles, que é da participação da iniciativa privada na área de educação.
e temos experiências muito proveitosas nesse sentido. E o segundo deles, e todos aqui haverão de concordar, seja qual profissão tenham, me perdoe os amigos advogados, empresários, mas o professor é a categoria que mais precisa ser valorizada no Brasil. E é por isso que eu lanço a ideia de um fundo estadual de valorização da educação, para garantir o equipamento de nossas escolas e garantir o cumprimento de um direito básico, essencial, que é o pagamento do piso nacional da categoria dos profissionais de educação dos nossos queridos professores. Muito obrigado. Para suas considerações finais, o pré-candidato Rodrigo Pacheco, do DEM. Meus caros amigos e amigas, eu vim aqui para o centro justamente para não ficar nem na direita nem na esquerda, justamente para simbolizar aquilo que esse congresso, que esse debate rico nos proporciona nesse momento. O da compreensão de que a política de Minas Gerais e a política do Brasil precisam mais do que nunca de unificação, de menos intolerância, de mais propostas, de mais efetividade, menos discursos e mais ações. Ninguém merece mais 4 anos de briga política, que interessa a tudo, menos ao povo de Minas Gerais, menos ao povo do Brasil. A participação de vocês, sejam políticos, sejam não políticos, passa a ser fundamental nesse momento em que um mundo fora da política não se interessa pela política. E com alguma razão eu devo reconhecer, e seria muito cômodo para mim fazer um discurso de que eu tenho apenas 3 anos, fiz minha vida na iniciativa privada e negar completamente a política. Eu não. Eu sou daqueles que admirava Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Itamar Franco, até em comício eu ia quando eu era menino. Dedicar a vida pública. E eu sei que muitos de vocês que aqui estão, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-agentes políticos, também têm essa compreensão de que estão servindo, de que estão 24 horas do dia dedicados a resolver os problemas dos seus concidadãos. Vocês, portanto, merecem respeito. Respeito do governo do Estado, respeito da população, e não serão algumas dezenas de bandidos da política que nos farão desacreditar da política. E é por isso, dentro dessa lógica de um espírito público, de vocação pública, de vontade de fazer diferente do que já foi feito, porque a política precisa definitivamente ser mudada, é que eu me coloco. E eu tenho o direito de me colocar, como é direito dos mineiros de terem uma alternativa política, porque nada pior do que o sufocamento de oportunidades e da renovação na política de Minas e do Brasil. Eu quero conclamar a todos vocês, para que façamos um grande pacto, independente de quem vença essas eleições, e eu trabalharei muito para que a nossa proposta seja a vitoriosa, num projeto que não tem nenhum tipo de caciquismo, que o vereador se equivale ao prefeito, que se equivale ao deputado estadual, que se equivale ao senador, que se equivale ao vice-governador, que se equivale a um governador do estado. Somos todos iguais. Estamos vivendo uma crise, que é uma crise que precisa ser enfrentada com inteligência, com vontade e, sobretudo, meus amigos, com algo que não me falta, que é coragem. A minha coragem de colocar uma candidatura contra o atual governo, com a máquina pública aparelhada pelo Partido dos Trabalhadores, contra partidos tradicionais, e até me colocando contra pessoas que eu tenho relação de admiração, inclusive, mas é meu direito. É direito dos prefeitos, é direito das pessoas terem alternativas de candidatura. E é nesse espírito que eu vou adiante, para que tenhamos uma educação que, além de ensinar, eduque, uma segurança pública que nos retire do estado de medo que nós vivemos. Nós somos pessoas com medo hoje em Minas Gerais e no Brasil. É preciso ter autoridade para dizer que bandido não tem vez em Minas Gerais, e que as pessoas de bem aqui é que determinam os rumos do nosso estado, e não um banditismo organizado ou qualquer que seja ele. Uma saúde que funcione, porque não há nada pior
que está passando por um problema de saúde e não tem o atendimento médico de quem deveria dar esse atendimento médico, e colocar Minas na rota do crescimento, do desenvolvimento econômico, da pujança do desenvolvimento que fará termos oportunidade. Repito, o melhor programa social que uma nação pode ter é emprego, é trabalho, para que as pessoas tenham dignidade, possam sustentar suas famílias. Vamos acreditar nisso, meus companheiros, vamos acreditar nisso, meus amigos, independente da opção de voto que vocês fizerem, ou da opção de apoio que vocês fizerem, vocês, prefeitos, prefeitas, vereadores, terão sempre o meu respeito, e em qualquer situação que esteja, e em qualquer circunstância, vocês terão aqui sempre um aliado para fazer a boa política de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigado a todos vocês, vamos lá para frente com Minas Gerais. Obrigado.